Olá, estamos começando mais uma Alegria de Viver, essa oportunidade tremenda da gente ouvir daqueles que foram alcançados por esse amor maravilhoso de Jesus que transforma mesmo a nossa vida e nos faz felizes, nos traz alegria de viver. E para compartilhar disso hoje, eu tenho aqui comigo um casal de pastores, um casal de amigos, né, que a gente já se conhece há tanto tempo e que certamente tem muita história para contar. Pastor Zacarias, pastora Lenita, e é um prazer, primeiramente, né, tê-los aqui conosco hoje no programa. Muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Amém. Eu queria que vocês contassem um pouquinho, começando aqui com o pastor Zacarias, né, quem era, né, vou dizer dessa forma, né, quem era o pastor Zacarias, para depois a gente contar um pouquinho, ou melhor, você nos contar o que Deus fez e quem é o Zacarias hoje. Bom, Rodrigo, prazer poder estar aqui. O Zacarias era um jovem criado no Rio de Janeiro, em todo aquele ambiente ali propício a uma vida de liberdade em si mesmo, sem nenhum compromisso com Deus, com Jesus, voltado para uma juventude influenciada por vários movimentos da época, e um jovem nessa circunstância, de família, com alguns princípios cristãos, mas fora do cristianismo, fora de Deus. E vivendo uma vida praticamente voltada para o samba, para a farra, para aquela vida que o Rio de Janeiro propicia. Onde você morava no Rio, Zacarias? Eu fui nascido e criado em Botafogo, né, num bairro de classe média no Rio de Janeiro, zona sul da cidade. Então eu nasci e me criei ali. E depois dali, foi quando eu conheci Lenita, fui morar em Quintino, no bairro chamado Quintino, perto de Cascadura, no Rio de Janeiro. Então, e ali a minha vida era uma vida voltada para o trabalho e também para a noite. Eu vivia para a noite. E tanto é que eu vim conhecer a Lenita numa boate. Eu era discotecário de uma boate, o que hoje se chama DJ, né? Zacarias, você era um DJ? Um DJ. Na época chamava discotecário. Esse né? programa é um barato. A gente acaba descobrindo cada coisa interessante aqui. Então eu vivia para a noite, trabalhava durante o dia e o meu trabalho se encerrava por volta de 2 horas da manhã. Às vezes chegava em casa 3 horas para trabalhar no outro dia, às 7 horas da noite. Em virtude disso, então nós tínhamos uma equipe de som na qual eu era o discotecário. Né? Aquilo ali era de domingo a domingo. Né? Eu só não trabalhava durante o sábado e domingo, mas durante toda a semana a gente funcionava à noite. Então eu vivia para a noite. A minha vida era voltada extremamente para a noite. Mas antes de passar para a Anitta e ouvir um pouquinho dessa, né, de que momento, né, você entra nessa história, porque eu vou dizer assim, né, que acaba que vai ser uma história só, né? Verdade. Esse encontro com Jesus foram juntos. Foi. Bem, você fala de viver para a noite, que era uma coisa, né? Era um ciclo, dia após dia. E naquele momento, sem ter ainda os seus olhos, né? A gente, como a própria palavra de Deus diz, né? Os olhos descobertos, né? Que você passasse a enxergar a verdade que está em Deus. Apesar disso, vinha no seu coração, vinha no seu ser mesmo, na sua alma, um sentimento de vazio. Poxa, é só isso? Será? Apesar de não ter o entendimento de Deus, já passava no seu coração esse sentimento que a vida era algo mais, naquela rotina toda, né, dia após dia, noite, os riscos que né, naturalmente essa vida sua trazia. Como é que era isso na sua vida? Passava, Rodrigo. De alguma forma, eu sabia que o que eu estava fazendo, aquilo tanto me colocava em risco, a minha própria vida, e eu sabia que estava errado, que aquilo ali, que faltava alguma coisa. Que minha alma ansiava por algo maior, mais Era claro, profundo. você tinha mesmo esse... Tinha.
todo homem tem, todo ser humano tem. Culminando com isso, adiantando um pouco mais a história, para você entender um pouco mais, quando eu comecei a minha vida com a Lenita, até dando continuidade a esse movimento de vida noturna, de farra, de trabalho, eu fui parar no Hospital dos Tuberculosos no Rio de Janeiro, lá no bairro Curicica, que você deve saber onde é que é, lá em Jacarepaguá. E eu passei lá 45 dias internado. Eu tive uma enfermidade chamada derrame pleural, que me levou a ter 45 dias naquele hospital. E ali eram mais ou menos 500, 600 pessoas internas com esse tipo de problema. Então, nas madrugadas, eu conseguia levantar da minha cama, eu ia para a varanda, porque o hospital ficava numa montanha. E eu olhava para o céu, para o infinito, sabe? Me via aquele vazio, aquela angústia, aquela tristeza, de que se a vida era só aquilo ali, não valeria a pena viver. Né? Então, esse vazio dentro da alma do ser humano, isso existe. O homem sabe disso. Eu acho muito importante você salientar esse ponto, né? De que não adianta. Podemos até, né, pôr uma máscara ali e dizer, mas no fundo não tem jeito. Sem Deus, o homem acaba chegando num ponto onde ele não encontra mais resposta, ele não encontra mais aquilo que o preencha. É um vazio constante, né, Zacarias? A nossa casa, eu e Lenita, nós sempre fomos pessoas assim, de muito relacionamento, né? Aí eu já estou saindo até da vida da época que eu era solteiro, já para a vida de casado. Então a nossa casa constantemente era cheia de muita gente, sempre foi cheia de muita gente. Mas depois que as pessoas iam embora, depois do churrasco, do angu baiano, da farra, que as pessoas iam embora, que a gente colocava a nossa cabeça na casa para limpar, a casa para limpar, aí a angústia vinha, a tristeza vinha. Porque a gente era aquele tipo de pessoa que onde a gente estava, a gente movimentava a alegria de todo mundo. A gente era a pessoa que fazia a alegria ali. Quando a gente saía, as pessoas ficavam até meio sem saber o que fazer e tal. Mas quando a gente estava lá na nossa cama, a gente sabia do vazio que vinha sobre a alma, sobre o coração. Pois é. É até interessante você falar, porque já demonstra aquilo que era o dom que Deus já tinha dado para a vida de vocês, só que vocês canalizando isso de uma forma errada. Mas voltando um pouquinho, antes do casamento, antes da casa, o Zacarias, não é DJ, como é que você falou, Zacarias? Discotecário. Discotecário, que coisa, Zacarias, essa vai ficar para a história, viu? O Zacarias, discotecário, jovem Zacarias, lá na noite, de repente a Lenita aparece nessa história. Agora nos conta, na ótica feminina, na ótica sua agora.